Olá você, seja bem-vindo a mais um Negócio que Deu Certo. Hoje estou muito feliz porque estou recebendo aqui um grande e antigo amigo, né? Uma pessoa que tem uma relevância social muito grande aqui para a nossa cidade, para a grande Curitiba, para o estado do Paraná, médico do CIAT, Dr. Márcio Nogaroli. Doutor Márcio, que prazer receber o senhor aqui no Negócio que Deu Certo. Seja muito bem-vindo, viu, amigo? Toninho Nascimento, meu amigo, é uma honra estar aqui com você e a gente se encontra com alguma raridade, né? A gente se encontra, é sempre uma alegria muito grande, você é sempre muito gentil. Eu só atendi o seu convite, eu não sei o que vai acontecer hoje aqui, mas eu estou muito feliz, é um lugar muito bonito, para você que está nos ouvindo, é um lugar muito bonito. A estação é muito linda e o pessoal daqui é muito carinhoso, vocês são ótimos. Vocês perceberam que o doutor tem esse vozeirão, né? E se comunica muito bem. Da onde vem essa voz e essa prática de lidar com o microfone, hein, doutor? Toninho, você sabe que tudo começou quando eu estava no cursinho ainda, eu acho. Eu era garoto e eu sou nascido em 1960, então com 14, 15 anos eu tive uns períodos de grande quantidade de amidalites. Eu vivia com a garganta irritada, E quando eu entrei na faculdade de medicina, as pessoas diziam assim, nossa, você tem uma voz grossa, né? Não, não era voz grossa, era só amidalite. E aproveitando isso, eu acabei me encaminhando para o lado da comunicação, na época, locutor de rádio. E eu nunca tive a oportunidade de estudar comunicação, né? Talvez nunca tive a habilidade necessária para isso. Mas eu acabei me envolvendo com as pessoas do rádio e acho que de tanto ficar perto de vocês, eu acabei aprendendo. Foi isso, não tem. Nada, mas o senhor é modesto. Gente, o doutor Márcio Nogaroli foi meu colega, né? Ele trabalhava na Estúdio 96, que hoje é a Band News FM, e eu trabalhava na Rádio Cidade, que era do mesmo grupo, né? E aí ficava no mesmo prédio. Nós convivemos durante muito tempo, assim. Doutor Márcio Nogaroli, um dos maiores e melhores locutores de rádio FM que eu tive oportunidade de ouvir na minha vida, viu? É um baita de um comunicador, né? Tinha uma audiência enorme nas manhãs de Curitiba, na 96, né, ponto 3. 96.3. Estúdio Isso. 96. Então. E, rapaz, aliás, tínhamos grandes comunicadores, né? Tinha Márcio Nogaroli, Júlio Carlos, Rudimar Bagatini. Rude Bagatini, Ademir Cardoso, Piu Piu, né? Adelmo Freitas. Adelmo Freitas, depois veio o João Luiz Fiani, Sim. né? E aí, rapaz, grandes vozes do rádio paranaense que desfilaram ali pela 96. E na madrugada tinha sua melhor companhia, com certeza é a nossa. Não, a sua companhia, com certeza, é a nossa melhor companhia. Sim. Alveri Saraiva. Alveri Saraiva, a voz mais grave que eu ouvi no rádio até hoje. Ele era um homem fantástico. Há muitos anos não o vejo. E aí, doutor, como é que foi essa sua carreira no rádio? Durou quantos anos? E até entrar em medicina? Sim. Eu sempre digo que eu entrei no rádio por acaso. Porque eu entrei na faculdade de medicina, na época tinha 3 faculdades em Curitiba, né? Tinha a faculdade de medicina era a faculdade católica de medicina, tinha a faculdade da Universidade Federal e a faculdade evangélica. Eu não tive competência para entrar na federal e entrei na faculdade evangélica, que era uma faculdade paga. As faculdades eram igualmente ótimas, maravilhosas em qualidade de ensino, mas infelizmente eu passei naquela que tinha que pagar. Eu conversei com meu pai queria que eu fosse advogado de qualquer modo. E eu disse, não, pai, eu não vou ser advogado, eu quero ser médico. Eu queria ser médico para ser pesquisador de remédio para dor, imagine só. E passei no vestibular de medicina, entrei na faculdade evangélica, na época o curso custava algo em torno de $2.000 por mês. Gente, era muito dinheiro, mas era muito dinheiro de verdade. $2.000 por mês era o preço de um Fiat 147 0 km por ano. Um Fiat 0 km custava $24.000,
não sei quanto que daria na época, mas era $2.000 por mês. Eu sei bem disso porque nós tínhamos um colega que tinha um Fiat 147 Rally e ele pagava, eu achava aquilo maravilhoso, que ele conseguia pagar aquele Fiat 147 Rally, que era um carrão na época, uma coisa maravilhosa. E conseguia ter dinheiro também para pagar a faculdade de medicina. E eu entrei em janeiro, em maio meu pai me abordou e disse, olha, filhão, seguinte, ó, acabou o dinheiro, papai quebrou, vamos trabalhar. E eu estava, isso era final do ano, eu acho, eu estava andando pela rua desolado, pensando como é que eu ia fazer, porque eu não ia parar de estudar. E entrei na rua José Loureiro, num prédio, onde estava escrito Rádio Cultura. Entrei, subi até o lugar e fui falar, não sabia nada, era um prédio comercial onde tinha uma emissora de rádio. Fui falar com o seu Pirajá Ferreira. E expliquei, contei minha história. Seu Pirajá, sou estudante de medicina e preciso de um emprego. Enfim, ele volta aqui em janeiro, a gente conversa. Em janeiro voltei, ele me colocou em contato. Vem aqui. Converse com o Beto. O Beto vai te ajudar. O Beto Nascimento vai te ajudar. Aí o Beto me levou até o estúdio. Uns gravadores de rolo magníficos, uns gravadores de mesa. Pessoal... Akai, Ampex, Akai 4000 DS, eram umas coisas monstruosas. Assim, tinha uma mesa de 1,40 m de comprimento com 2 gravadores e os 2 gravadores ocupavam esse espaço de 1,40 m. Aí eu disse, Beto, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Ele disse, não, sente assim, a gente ficava dentro de um aquário de vidro, estreitinho, e leia essas notícias aqui. Ele disse, não, assim o Pirajá não vai gostar, assim não vai. Olha, faça assim, ó. O Beto Nascimento me ensinou Beto Castro, perdão, já falecido, grande amigo, Beto Castro. Ele me ensinou a ler as notícias como o seu Pirajá Ferreira queria. Bom, enfim, acabei sendo o cuco da Rádio Cultura. Minha função era dizer a hora. Posso falar como eu falava lá? Pode. Rádio Cultura, 8h47. Que bacana. E aí, esse foi seu início. E da cultura, você foi para onde, Márcio? Daí da cultura, como a cultura funcionava no mesmo prédio da 98 FM, né, 98,7, Rádio Metropolitana. Aí foi rápido. Você, o Christian, o Júlio foram os Isso. primeiros ali da Exatamente. Metropolitana, né? Eu, o Christian e o Júlio Carlos. Isso. E a minha função era igual. O Christian com as longas madeixas dele. Sim, o Christian era uma figura incrível. Incrível. E eu não conhecia o Christian porque ele vinha gravar e eu saí da Rádio Cultura e eu continuei na Rádio Cultura e o Christian gravava todos os dias. Eu dizia assim, um dia ele não vai vir gravar. Um dia ele não vai vir gravar e vai ficar para eu apresentar. Que era só dizer o nome das músicas, né? Sim. E dito e feito. Um dia o Christian não foi, eu liguei para o seu Pirajá e falei, seu Pirajá, o Christian não veio, a fita não está aqui, então, se o senhor quiser... Não, você não está pronto ainda, você está muito cru. Isso era 8h30, quando acabava a programação do governo. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, então, seu Pirajá, eu entro e faço até 8h45. Se o senhor achar que está ruim, o senhor liga para cá e eu continuo só dando a hora certa. Então tá bom, até 8h45 eu fico escutando você falar aí. Aí peguei em papel, jornal, a programação digitada à máquina e ia dizendo o nome das músicas que iam tocar, falava a hora no meio das músicas. E esperei ele ligar, 8h45 ele não ligou, 9h eu continuei apresentando, meia-noite eu dei boa noite, fui embora, o Christian nunca mais voltou e eu acabei sendo apresentador das 8h à meia-noite. Você adonou do horário. Fiquei dono do horário. E foi assim que entrei no rádio. E aí na Metropolitana, durou quanto tempo esse período na Metropolitana, Márcio? Eu fiquei primeiro na cultura, eu fiquei uns 6, 7 meses, aí eu fiquei uns 2 ou 3 anos na 98,7, eu apresentava. Tinha um programa à noite, na quinta-feira, na Metro FM, chamava-se Noite de Rock. E eu interpretava um personagem chamado Guerrilheiro do Rock. Ele falava no meio da música. Gente, era uma vergonha, era horrível aquilo. Rock pauleira, AC/DC, Black Sabbath, eram umas coisas muito doidas. Eu fiquei 2 anos e meio, 2 anos na 98, e o Júlio já tinha ido para o Estúdio 96, que era uma nova visão de rádio na época. No rádio, na época, existia do lado de dentro do aquário o apresentador, e do lado de fora
do Aquário. Eu sonoplasta que colocava as músicas e preparava tudo. Sim. E a ideia que foi trazida da América e que já fazia sucesso nos Estados Unidos para baixar o custo do sistema e para tornar a comunicação mais ágil era tirar o operador de áudio, tirar o sonoplasta, Implantar o disc jockey. e implantar o DJ. Então a DJ. gente ficava sentado numa mesa de som. Eu estive olhando hoje, a mesa de vocês é linda, mas eu não tenho a menor ideia de como se mexe naquilo ali. É muito complexo. E então a gente ficava com o microfone e com 2 toca-discos ao lado, uma série de equipamentos para tocar os comerciais. E a Estúdio 96 estava implantando esse sistema de disc jockey aqui em Curitiba. Então, o Celso Nascimento, Celso Ribeiro. Celso Ribeiro montou uma equipe para criar a Estúdio 96. E criou uma equipe fantástica, maravilhosa. E a Estúdio 96 explodiu na audiência na época, porque essa história de colocar o locutor fazendo a programação e, ao mesmo tempo, colocando a música, indo lá procurar... Porque, pessoal, na época era com disco, tá? Você tinha que tirar uma peça de... Para quem não sabe, era um long play, tinha 12 polegadas e você tinha que levantar para ir pegar lá na biblioteca de discos, né? Isso. E ficava ali por ordem alfabética, né? Sim. Com as letras em cima ali e você tinha que folhar ali na programação escrita em papel folhar jornal. Não discar, né? Você tinha que procurar o disco que tinha um número em cima. Então, na sua folha lá, você sabia que a próxima música que vai tocar é Huey Lewis and the News, está no LP 1248. Eu lembro ainda de alguns números. E então você tinha que ir lá no 1248, pegar, escolher entre as faixas do lado A, entre as faixas do lado B, onde que estava o Huey Lewis, preparar ela, porque era tocada em disco, gente. Então você tinha que colocar o disco um quarto de volta antes da entrada da música. Você ligava, ficava segurando no feltro, o prato do toca-discos ficava girando, e quando você largava o feltro, o disco entrava no ar. Mas havia toda uma conexão, uma sincronia, Sim. né? E era um trabalho muito bonito, mas que eu não conhecia nada. Porque na Metropolitana FM a gente fazia o rádio tradicional. Eu sentado dentro do estúdio. Lá do outro lado do aquário, o operador, o sonoplasta. Né? E eu ficava só com uma folhinha de papel, bem tranquilo, lendo o que estava acontecendo. E fazendo os comentários que tinha, lendo notícia. E aí, nesse tempo, você conciliava a faculdade e o rádio. A faculdade e o rádio. Era engraçado porque eu tinha que tinha que fazer rádio na hora que desce, né? Então, a chance de perder o menor número de aulas era à noite. Então, eu fui trabalhar na Estúdio 96 das 7 à meia-noite. Fazia... Depois a Voz do Brasil, você entrava rasgando. Entrava rasgando, Tinha a Voz do Brasil, exatamente, às 20 horas começava. Porque hoje ainda, a Voz do Brasil, depois, eles flexibilizaram, né? Você pode colocar a Voz do Brasil até as 22 horas, até as 23, tem que entrar no mesmo dia. Entrando no mesmo dia tá valendo. Mas antes não, antes era lei, tinha que colocar às 7 horas em ponto. Sim, entrava em rede, a gente tinha que sintonizar uma outra emissora e colocar, Deus o livre. E havia uma gravação que era feita, a gente tinha que ficar colocando as fitas para gravar tudo o que acontecia. O Dentel, né? Dentel. Delegacia Nacional de Telecomunicações. Gente, isso é muito antigo. E a gente tinha fita cassete. Então, a fita cassete já era uma coisa meio antiga na época. Isso. E tinha a fita da hora. Então, das 10 às 11, das 11 às 12. Então, tinha 24 fitas e cada fita durava 1 hora se você lembrasse de virar. Porque ela tinha 30 minutos de um lado e 30 minutos do outro. A sorte é que quando acabava a fita, o gravador desarmava as teclas e fazia um barulhão. Né? Daí a gente lembrava que aquela fita foi embora. Gravou. Chegava uma hora que você já estava gravando em cima da fita que você acabou de gravar. E eu não me lembro de alguma vez o Dentel ter pedido, porque era uma burocracia. Mas tinha que estar lá, né? Tinha que estar lá, tinha que estar lá. Gravado. Então a gente gravava as fitas do Dentel. E a cada hora tinha que trocar a fita, era muito interessante. E aí, quando que você veio para Manhã, Márcio, no rádio? Eu vim para Manhã quando houve uma reestruturação na rádio. Na cabeça, era o Ademir Cardoso, era o coordenador da emissora. Sim. Daí eu já tinha me formado e fazia à noite
na Estúdio 96. Luiz Ernesto Alves Pereira era o diretor artístico da rádio. Das duas, né? Da cidade e da... Da cidade e da Estúdio 96. Aliás, ele tinha um outro nome. Era o superintendente das rádios, lembra? Exatamente. Era o superintendente das rádios. Uma vez eu fui o nosso amigo Barbante, de saudosa memória. Uma vez eu fui levado com ele e a direção de toda a rede de emissoras, né, do Grupo Nasser, eles estavam implantando uma emissora em Cascavel. E Rádio Cidade de Cascavel. Exatamente. E eu fui para lá para dar umas dicas de como, imagina, pessoal, dando dica de como... Mas a ideia era fazer um padrão, criar um padrão da rede Cidade para ficar mais ou menos parecido. Então eu fui de avião, foi a primeira vez que eu andei de avião. Era um avião monomotor do grupo... Da Cata Táxi Aéreo. Cata Táxi Aéreo. Do Grupo Nasser, do Grupo Nasser. Fomos para Cascavel. Aliás, era um grupo muito forte, né? Sim. Capitaneado pelo consórcio Nasser. E aí tinha as rádios, tinha a Meliane, que era a fábrica de sabão. Sabão e cera. Sabão e cera e velas, né? Que ficava aqui no Rebouças, sim, né? Era Cera Canário. Cera Canário. Tinha fábrica de cera, eles tinham a Constructa. Né? Que era uma construtora. Eles tinham uma fábrica de camisas, que inclusive nós funcionários podíamos ir lá comprar camisa e descontar em folha, né? Era muito legal. Era ali onde era o complexo da Móveis Simo, o antigo complexo da Móveis Simo, né? O conglomerado Nasser. Era na frente do Hospital Cajuru, uma quadra ali, né? Sim. Onde hoje parte disso é o Mercado Condor ali, né? Você imagine, o supermercado Condor ocupa hoje a metade da área do conglomerado Nasser. Exatamente. Todo o supermercado, incluindo estacionamento, toda aquela área ocupada pelo Condor hoje, e que quando a gente decola do heliponto do Cajuru hoje, eu sempre me lembro disso, porque em cima da caixa d'água do Condor tem um carrinho de compras do tamanho de um automóvel feito de um material qualquer e a gente tem que desviar dele. e o supermercado Condor ocupa a metade do espaço que o conglomerado Nasser ocupava. Isso. Depois, até um pedaço daquele espaço todo foi ocupado por uma tentativa de iniciar uma fábrica de automóveis de fibra de vidro, que depois virou a Metal Alfa Metal, alguma coisa assim. E daí, quando eu saí da noite e vim para amanhã, eu já tinha acabado a faculdade, isso era 1985. E daí o Luiz Ernesto disse, você vai mudar de horário, você vai entrar às 6 e vai trabalhar até às 10. Puxa, para mim era maravilhoso, porque às 10 horas da manhã eu já tinha trabalhado tudo, né? E a gente tinha uma grande concorrência na época, que era uma grande concorrência entre as emissoras de rádio, né? Sim. A FM 104 era... Brasil 104. FM Brasil 104. E hoje é Jovem Pan. Hoje é Jovem Pan. E não havia muitos disc-jockeys, porque o trabalho era complexo. O pensamento do locutor na época era apresentar o que vinha para a mão dele. E o disc-jockey envolvia já uma certa habilidade motora, que hoje em dia para nós é mais simples, mas na época era uma coisa absolutamente nova. Sim. Então a gente tinha que treinar para soltar os discos e havia uma necessidade de sincronia bastante grande. Porque você tinha que se tornar 2 em 1 ali, 2 né? 2 em 1, exatamente. E daí eu fui convidado para trabalhar na FM 104. E eu tinha uma preocupação muito grande, porque havia um lance de fidelidade. Não sei se ainda existe isso ainda hoje, mas me chamavam para ir conversar com o pessoal da FM 104 e eu tinha um Fusca branco que todo mundo conhecia. E depois você trocou por um vermelho? Foi. Tudo muito ruim. Bom, eu cheguei para o Luiz Ernesto e falei assim, seu Luiz Ernesto, com licença, para falar com o senhor, eu fui chamado para uma proposta de emprego na FM 104. Vá lá, veja quanto que eles vão te pagar, diga não e volte aqui. Luiz Ernesto, pelo amor de Deus, eu vou deixar meu carro parado lá na frente, não pode... Não, ninguém vai pensar nada, fique tranquilo, vá lá. Aí eu chegava e dizia, olha, antes de começar a conversa... Doutor, vai lá, doutor. Vai lá, doutor. Vá lá. Veja quanto é que eles querem te pagar e volta aqui falar comigo. Aí eu perguntava, eu dizia, olha, pessoal, eu não vou vir. Não posso. Eu tenho uma dívida de gratidão. Honra, de gratidão com a Estúdio 96, porque eles me posicionaram quando eu estava no pior momento.
né? Eu estava no meio da faculdade, custava... Eu não tinha como pagar o Você já rádio. estava formado nessa época? Aí eu já estava formado. Aham. Já estava formado, mas eu paguei a faculdade com a Metropolitana FM, a Rádio Cultura, no primeiro ano. E as festas à noite, né, E Márcio? sim, Eu me lembro, nessa época, havia muitas casas famosas aqui em Sim. Curitiba, né? Estúdio 1250, Sistema X, Roda Viva, sim. né? E aí, os locutores de FM eram as atrações desses, Exatamente. né? Você, o Vargas, o Rudy Bagatini, Sim. né? Depois, nossa, O Júnior, O Júnior, né? o Jú- Da 104, nossa, né? o O Beto Júnior. César, irmão dele, né? Olha, eram pessoas com um poder de comunicação. Gente, hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade de ver isso, mas os caras Exatamente. falavam com alegria, eles realizavam o trabalho com Tony felicidade. Mineiro, nosso colega, né? Meu rapaz? Deus, o Tony Mineiro era uma figuraça. Nossa, rapaz. E a gente era tenho- convidado para ir fazer na danceteria, né? Danceteria que se falava. Isso. Né? A gente era... O nome do papel era animador de festa. Só que havia lá, nas festas não havia disco, era fita. Né? Ficava tudo gravado em Akai 4000 DS. Sim. Então, Fita de rolo. Fita de rolo. E a gente tinha que fazer, o pessoal que estava na pista embaixo, às vezes 400, 500, no 1250. Primeiro era Mustache Sound and Dance, Isso. depois virou Estúdio 1250. Pessoal, era uma coisa assim de uma quadra por uma quadra, com todo mundo dançando. Era uma coisa gigantesca. Eram festas imensas. E, na época, a cidade era restrita. A gente não tinha internet, não tinha acesso à informação. Então, o rádio... eu me lembro que uma época, Estúdio 96, você andava na Avenida Batel no domingo à tarde, e a Estúdio 96 fazia eco. Fazia eco. Todos os rádios de carro tocavam Estúdio 96 por causa da programação e da agilidade que o esquema de disc jockey tinha colocado. E eu vim para... vai lá, vai ver quanto é que eles querem te pagar. Eu vim aqui na 104, escutava a proposta, voltava, doutor Luiz Ernesto, com licença. Olha, eu já falei que não posso ir e eles me ofereceram isso. Você está me roubando, italiano. Você está me roubando. Você está me roubando. Pensa que eu não sei? Você tá me roubando. Doutor. Aí ele telefonou e disse, Euclides da Cunha, que era o diretor-geral da 104. Escuta, que história é essa? Vocês estão inflacionando o mercado. Que história é essa querer tirar o meu guri daqui por esse preço? Já falei que não vai. Bati o telefone na cara do senhor Euclides. Amanhã você está ganhando tanto. e eu conseguia... Euclides Cardoso, não é? Euclides Cardoso. Euclides Cardoso. Saudosa memória também. Sim. Trabalhei com ele. Aliás, depois que você contar, vou te contar. Quando eu fui convidado para ir para a Independência, o senhor Euclides me levou para... Ele e o César Marques me levaram para jantar na Devons, que naquele tempo era a churrascaria de Melhor Curitiba. churrascaria da cidade. E lá me ofereceram um salário muito maior do que eu ganhava na Rádio Clube e me levaram para a Independência, né? Eu trabalhei na Independência. Então. Eu trabalhei na Independência na época em que eu trabalhava na Metro FM. Porque a rádio AM da época, do grupo Metropolitana, era a Rádio Cultura e a Rádio Colombo. Isso. Que eram rádios de comentários, eram emissoras diferentes do teor da Rádio Independência, que era uma rádio de notícias. E as eleições de 1984, acho que sim, 1984, seriam transmitidas ao vivo, o escrutínio. Pessoal, era o seguinte, a nossa função como trabalhador da emissora, né, como radialista, era ficar nas zonas de contagem de votos para contar para você que estava em casa, no carro, no trabalho, voto a voto, quanto é que estava a competição entre vereadores, governadores, prefeitos. Então, a gente levava um equipamento de transmissão, a maletinha, uma mesa com cabo. Isso. E ficava transmitindo por telefone. A apuração era no ginásio Tarumã, no Medianeira, né? Sim, nesse ano foi na ABB. Na ABB, ali no Tarumã e no Jockey Club. No Jockey Club. Eu trabalhei acho que 2 eleições com vocês. 86 e 88, na Rádio Cidade, né? Uhum. Em 88, ainda eu lembro, a gente tinha uma camisa cinza, lembra? Lembro. Eleições 88 nas costas. Exatamente. Né? Eu, você,
Ney Leprevaux, que Ney estava Leprevaux. debutando com a gente lá, Ney né? Leprevaux. Era um garoto de 15 anos que estava debutando com a gente nas eleições lá. Ficou comigo na unidade móvel, comigo ali, percorrendo as ruas da cidade. Imagine, Né? Ney Leprevaux. E acho que em 86, se eu não me engano, você estava no ginásio do Tarumã, você deu um furo. Foi. Eu tinha feito um acordo com o Gilberto Fontoura. Aham. Nessa época eu trabalhava na Metro FM, Metropolitana, 98,7, não existe mais. O sonho de todo mundo na época era trabalhar na FM 104. Gente, a FM 104 era uma máquina para a nossa idade, né? Para a gurizada era o que existia. A Estúdio 96 estava engatinhando e o meu sonho era trabalhar na FM 104. Eu fiz um acordo com o Gilberto Fontoura. Falei, Gilberto, eu vou entrevistar eu vou ser o primeiro cara a colocar no ar o novo governador. Ah, você ficou louco, Nogarola, você está pensando que você é o quê? Sai daí. Eu pensei da seguinte maneira, pessoal, a Associação Atlética Banco do Brasil ficava naquela avenida Vitor Ferreira do Amaral. Na Isso. sequência tinha a central de apurações da Rádio Independência, que era no ginásio do Tarumã, e mais para frente ficava o Jockey Club. Havia uma tradição que quando o governador estivesse eleito pela contagem, ele vinha visitar os lugares... Os pontos de apuração. Os pontos de apuração. O maior ponto de apuração era o ginásio do Tarumã, onde ficava a central a central de transmissão da Rádio Independência. E a ABB pegava apenas os votos da região central da cidade, a parte mais do centro. E eu disse, não, o cara não vai chegar, ele não vai passar reto pela ABB e vai pro... Não, ele vai parar na ABB. Eu fiz uma aposta com o seu Gilberto. Se eu entrevistar o governador eleito antes de todo mundo, o senhor me dá uma chance na FM 104? Cara, se você fizer isso, eu te dou um beijo na frente de todo mundo. Foi alguma coisa nesse nível. Eu disse, tá bom. Cheguei para o pessoal da técnica e disse, pessoal, eu preciso de 100 metros de cabo. Ficou louco, rapaz, para que isso? Porque a gente tinha que carregar uma caixinha que carregava a conexão com a linha telefônica. Era essa maleta, linha, né? Uma maleta. Maletinha. Uma maletinha. Então a gente tinha essa maletinha que ficava na mesa e tinha um microfone. E eu disse, eu preciso de 100 metros de cabo de microfone, porque eu tenho que ir lá na frente entrevistar o governador. Cara, você ficou maluco? De onde que eu vou tirar 100 metros? Meu, não tem a turma do futebol? Eles usam mais do que 100 metros de cabo. Me arranja um cabo com 100 metros. Eu vou pagar um jantar na Devon, se você me conseguir. Ah, então eu vou conseguir. Me trouxeram os 100 metros de cabo e eu deixei o cabo bem enroladinho na minha mesa. Eu nunca vou me esquecer disso, Toninho. Eu cheguei para o moço da pipoca, que ficava na frente da ABB, e falei, o senhor conhece o senhor José Richa? Conheço. O senhor viu a propaganda eleitoral dele? Vi. Olha aqui, moço, eu tenho 50 dinheiros na época. Era como 50 reais hoje, era bastante dinheiro. Eu peguei uma nota de 50 reais e rasguei no meio. E dei a metade para ele. E disse, olha, hoje, esse homem vai parar aqui em um carro preto. E se você chegar lá dentro antes dele para me avisar, eu te dou a outra metade da nota. Disse, ah, moço, você não sabe o que está fazendo. Eu levo um dia para ganhar 50 reais. Eu disse, eu também. Então fica com a metade da nota. Se você me chamar antes dele entrar dentro do ginásio, eu te dou a outra metade. Dito e feito. E a gente tinha um crachá, Rádio Independência, e, de repente, eu tinha organizado o cabo para que a hora que eu saísse correndo, ele fosse desenrolando. Bem direitinho, não tinha problema. Eu tinha amarrado o cabo na cintura. Daqui a pouco veio o moço, o filho do pipoqueiro. Veio, moço, o carro preto chegou, Eu saí com o microfone agarrado na cintura, saí correndo e me deparei com o governador eleito. E daí... prioridade para a Associação Atlética Banco do Brasil, porque a rádio estava no ar. Os microfones eram abertos na chavinha no microfone. Você abria, pedia prioridade e o pessoal da técnica colocava no ar. Prioridade para o Banco do Brasil, vamos entrevistar o governador do estado. Nossa! Até aí, cara, a primeira vinheta que eu tive na vida. Tinha uma vinheta com meu nome, Márcio Nogarola. Uma coisa engraçadíssima, muito lindo. Aí, resultado, eu cheguei na frente do seu José Richa, que eu nunca tinha visto pessoalmente, e
peguei o meu crachá e eu tinha escrito o meu nome atrás, Márcio Nogaroli. E na frente, Rádio Independência, eleições. Aí eu cheguei, estamos aqui na porta da Associação Atlética Banco do Brasil com o governador eleito, senhor José Richa, para a Rádio Independência, quais as suas primeiras palavras como... Era a primeira entrevista dele. Ele fez exatamente o que eu tinha imaginado, não sei de onde. E quando ele viu que eu estava ali, eu coloquei o crachá com o nome da rádio. Ele lendo, eu coloquei ele leu Amigos da Rádio Independência. Eu virei o crachá com o meu nome do outro lado e ele, meu amigo Márcio Nogaroli. E colocamos no ar a primeira entrevista com o governador eleito, José Richa. E o Gilberto te beijou ou te deu uma vaga da 104? Nenhuma das duas coisas, mas eu ganhei fiquei popular no meio porque tinha cumprido a promessa de entrevistar o governador em primeiro lugar. Márcio, cumprida a sua missão no rádio, veio a medicina. Sim. Não é? Chegou uma hora em que eu não podia mais trabalhar no rádio. Incrivelmente, naquela época, um pouco antes do rádio se tornar um ambiente de disc-jockeys, né, e de ser essa ferramenta maravilhosa que nós temos hoje, o rádio era um ambiente de pessoas boêmias, né? Havia uma fama. O radialista, não o DJ, não o disc-jockey. O radialista, ele era um boêmio, né? Sim. E o Tony Mineiro era a prova disso. O Tony Mineiro era um festeiro, era um homem que vivia fazendo festa 365 Aliás, dias como por noite. diziam os mais antigos, não eram moços de boa fama. Não era um moço de boa fama, não. E eu comecei a perceber que as pessoas me conheciam pelo tom da voz no mercado, rapaz. Ah, você é o Márcio Nogaroli? Sou eu. Ué, mas você é médico ou é radialista? E daí me deu aquele clique. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E daí eu resolvi que estava na hora, eu já tinha emprego. Essa é uma coisa boa de falar, porque chegou uma hora que o meu salário na Estúdio 96 tinha chegado onde dava. No teto. No teto. E daí a 104 me chamando. E cada vez que eles me chamavam, eu tinha um aumento. Chegou uma hora que o seu Luiz Ernesto disse assim, ó, não consigo mais te dar aumento. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te arranjar um emprego de médico. Tá? Tô junto. Ele me arranjou um emprego no hospitais psiquiátricos da Santa Casa de Misericórdia. Eu fui ser médico da emergência do hospital psiquiátrico. Fica na Marechal, esquina com a Kennedy ali. Isso. Gente, outra quadra de doentes psiquiátricos, na época que existiam hospitais psiquiátricos. E eu fazia plantão lá na segunda-feira, do meio-dia até a manhã seguinte. Era uma coisa muito difícil, porque eu entrava na rádio às 6 da manhã e saía às 10. Só que na terça-feira, eu tinha que estar na rádio às 6 e eu tinha que sair do plantão às 7. Então eu tinha um acordo com o colega das 7 para ele chegar mais cedo para eu poder estar na rádio às 6. Era uma loucura. Uma loucura. E eu tinha que estar na rádio, porque o Alveri tinha que sair. Sim, e eu me recordo de você entrando com tudo na rádio, descendo aquela escadaria com tudo. E já é direto pro estúdio. Direto pro estúdio que o Alveri estava segurando para mim. Não tinha conversa. Então era muito bacana porque era uma aventura. Eu tinha de cor o trajeto que eu tinha que fazer. E daí eu comecei a trabalhar. Foi o meu primeiro emprego médico. Eu fazia plantão. Trabalhava na antiga empresa Pluma. Eu era médico do trabalho na Pluma. Outros tempos, né? Sim. Outro nível de sofisticação. Eu trabalhava numa outra empresa ali em Pinhais que fabricava alguma coisa parecida com madeira. Eu estava me virando. Já estava querendo casar. E foi assim que eu entrei no rádio e na medicina ao mesmo tempo. Fiquei um bom tempo, fiquei uns 3 anos trabalhando como médico e como radialista. Mas aí com aquela coisa que todo mundo conhecia, eu achei que estava na hora de minha vida como disc-jockey tinha acabado e optei pela medicina. Eu digo sempre o seguinte, o rádio perdeu um dos grandes locutores e comunicadores, mas a medicina ganhou um homem de alma, né, que vive a medicina. Márcio, hoje você é médico do CIAT, né?
em full time, porque ora você está na regulação do SEAT, né? Sim. Ouvindo ali as pessoas que ligam, passando as ocorrências, vendo a gravidade para ver quem que você manda para o local. Sim. Ora você mesmo está indo para o local das ocorrências graves com o carro médico. Sim. E ora você está voando, né, na aeronave, no BPMOA lá. Como é que é esse trabalho, rapaz? Praticamente full time, né? Eu tenho um consultório, sabe? Não parece, mas eu também sou médico. Nas horas vagas eu sou médico. Eu sou apaixonado pela emergência. Porque eu comecei a emergência em 1979, 80, no Hospital Evangélico. Eu tinha uma vida agitada, viu, Toninho? Tinha uma vida agitada, porque eu saía da faculdade, que era no 4º andar, e descia para o térreo, onde era o pronto-socorro. Eu era doente por aquilo. E encontrei um médico de família, Dr. Germano de Saelck, e pedi se eu podia acompanhar o trabalho dele com as mãos cruzadas para trás e acabei virando plantonista do pronto-socorro. E daí para o SEAT foi um passo curto. O SEAT foi uma ideia, como eu já disse, de realizar um intercâmbio entre o estado do Paraná e o estado de Ohio. Existia na época uma instituição, o que hoje seria uma ONG, Companheiros das Américas, onde cada estado do Brasil tinha um estado irmão nos Estados Unidos. E cada cidade do Brasil tinha uma cidade irmã nos Estados Unidos. A cidade irmã de Curitiba era Cleveland, famosa na época por ser o centro mundial médico de tratamento de cardíaco. Inclusive, o presidente do Brasil, o general último, Figueiredo. General João Figueiredo. Batista João Figueiredo. Batista Figueiredo, esposo da dona Nancy Figueiredo, de quem eu tive a honra de ser segurança por muito tempo. Não posso contar essa história. O general Tempo João dos Dragões da Independência, Sim. logicamente, quando estava servindo em Brasília, né? Sim, Então. era muito legal. E eu tive a honra de ser o segurança da esposa da primeira dama na época, né? Uma senhora Fantástico. fantástica. Enfim, me perdi aqui, Toninho. O Cleveland estava falando, né, da medicina. Sim, Cleveland era o centro mundial de referência médica e nós trouxemos Don McNutt e Marilyn McNutt, os criadores do Emergency Medical Service. O sistema de atendimento de emergência que existe hoje nos Estados Unidos são aquelas ambulâncias maravilhosas, helicópteros, tudo isso foi bolado em Cleveland por um bombeiro chamado Dan McNutt e por uma outra moça, uma enfermeira, que não conhecia o Dan. E eles se conheceram, se casaram, criaram nos Estados Unidos o sistema de atendimento médico de emergência, que é tudo isso que a gente vê hoje, no mundo inteiro igual, em alguns lugares mais avançado, em alguns lugares mais atrasado. E nós trouxemos esse pessoal para criar um curso formador de médicos aqui em Curitiba. E eu estava no meio. E fiz o curso, mas daí só podia trabalhar no SEAT, na época, quem já fosse médico da Secretaria Estadual de Saúde. E como eu não era concursado, eu fiquei de fora. E mantive a ideia e hoje a gente está lá. Trabalhar no SEAT é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na vida de um médico que tem a emergência como a sua paixão. A evolução do SEAT foi criar um sistema em que a gente possa dar mais velocidade para o atendimento com o atendimento aéreo. Então foi criado o que hoje é o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMOA, e existe toda uma rotina, existe uma filosofia de trabalho, tanto no SEAT quanto no BPMOA. O BPMOA é uma coisa maravilhosa pela velocidade com que a gente consegue imprimir atendimento. Vou dar um exemplo para você que está nos ouvindo. Eu estou no Bacaxiri e eu tenho um acidente em Rio Branco do Sul, 4 minutos de voo. Gente, 4 minutos de voo é mais ou menos o tempo que a gente levaria para entrar na ambulância e chegar no primeiro semáforo. E nesse tempo nós conseguimos chegar em cima de onde está a ocorrência. Isso significa sobrevida para as vítimas. Sim. Há muitos anos já, a gente brinca que o combustível, o fluido mais importante para dar sobrevivência a uma vítima de acidente é o querosene de aviação e o óleo diesel.
Não é sangue, não é soro fisiológico, não é Ringer lactato. O líquido que mais salva vidas na emergência é o combustível que transporta o socorro de encontro à vítima. E dentro dessa filosofia é que o SEAT trabalha. O SAMU executa o mesmo trabalho, né? O SEAT é um braço do SAMU. O SAMU é um serviço federal, estadual e municipal, né? É tripartite. E o SEAT é um braço que resta de tudo isso, né? Enquanto existir, o SEAT vai ser essa coisa que atende só trauma. O SEAT só atende trauma, só atende o que o bombeiro vai atender. Agora, é um trabalho muito importante que tem salvo muitas vidas, né, Márcio? Porque pessoas que poderiam ter a morte ali no local do acidente, vocês conseguem chegar lá e ressuscitar essas pessoas, levá-las para dar o suporte básico ali, levá-las para um hospital e assim possibilitar a recuperação delas, não? Exatamente. A gente nós somos amigos próximos das pessoas que nos recebem nos hospitais de trauma. E os principais são trabalhador, cajuru e evangélico. E são pessoas que a gente conhece há muitos anos. E a gente ouve com frequência isso, tanto quando eu estou no SEAT, no terrestre, quanto quando eu estou no helicóptero. Esse paciente só está vivo porque vocês chegaram, porque você conseguiu parar o sangramento maciço, você conseguiu repor líquido, você conseguiu desobstruir a via aérea. Imagine, uma pessoa engasgada, já aconteceu conosco, da gente decolar para atender um engasgo. Em alguns casos, vocês fazem até cirurgia ali, né? Sim. Dentro da ambulância, porque, na verdade, a ambulância ali tem uma estrutura de uma UTI, né? Sim. A gente, especialmente o carro médico do SEAT, tem até algumas viaturas do SAMU também tem isso. A gente tem uma coisa que é o clamp de aorta. Uma pinça especial, não quero chatear o nosso ouvinte com detalhes, mas é um jeito de fazer o indivíduo parar de sangrar daquele ponto onde foi pinçada a aorta para baixo. Então, se ele tiver um sangramento irreversível de uma artéria femoral, por exemplo, que você não consegue fazer parar, e não consegue mesmo na rua, então você abre o abdômen e clampeia a aorta. Estou sendo grosseiro, pessoal, para você poder compreender em casa. E a gente carrega isso nas nossas ambulâncias e o pessoal é treinado para isso, né? A gente recebe treinamento e é revalidado esse treinamento com grande frequência, porque você não faz esse tipo de cirurgia todos os dias, mas tem que estar preparado a cada minuto. E desse modo a gente consegue dar um atendimento para o paciente que garante que ele chegue no hospital vivo. E daí no hospital tem tudo, né? Inclusive luz elétrica, que a gente na rua não tem. As condições de atendimento na rua são condições de guerra, pessoal. Não adianta a gente deixar o prato dourado, não. Nós estamos em guerra. A situação na rua é de guerra realmente. Muitas vezes, muitos uniformes a gente perde porque a gente se deita no meio do óleo diesel para entubar. A pessoa tem um esmagamento de tórax, um esmagamento de traqueia. Os nossos acidentes de trânsito hoje envolvendo motocicleta são muito graves. Então, a gente tem que entubar. Às vezes o carro médico do SEAT, que é uma picape, chega antes da nossa sala de operações, que é a ambulância, e a gente sai de um lugar, a ambulância sai do outro, e quem chegar primeiro assume o paciente. Na ambulância existem 2 bombeiros socorristas. E no carro médico tem um socorrista, um enfermeiro e um médico. E todo o equipamento que a gente precisa para atender algo em torno de 8 pessoas no carro médico. Porque é o carro médico também que controla os acidentes com várias vítimas. Os acidentes com múltiplas vítimas, nós carregamos quantidade de material para socorrer algumas pessoas a mais. Então, quem chega primeiro assume. Mas só que no carro médico, como é uma viatura de interceptação rápida, nós não temos salão, a gente não tem maca. A gente atende, leva o corpo e o medicamento, né? Leva o médico, o enfermeiro, o socorrista, equipamentos de cirurgia e só. Não tem onde colocar o doente. Eu lembro que num acidente, o indivíduo estava andando de bicicleta, eu não sei o nome daquele viaduto que vai para o Xaxim, passa em cima da 116. Da Avenida Brasília ali, né? Avenida Brasília.
Ele estava andando com a bicicleta em cima de um elevadozinho que estavam construindo ainda. Havia uma passarela onde as pessoas andavam com uns 30 centímetros de altura acima do nível da pista. E o ciclista caiu e alguma coisa passou por cima dele e nós chegamos. E tínhamos que, bem no meio do elevado. Não tinha como dar atendimento sem uma ambulância, mas a gente teve que entubar ele ali. Então, essas condições de guerra que eu te digo são reais. Esse último atendimento que nós fizemos aqui na Rodovia dos Minérios, nós tínhamos uma dificuldade tão grande de avaliar as condições em função do retorcimento das ferragens que a gente não sabia o que a gente ia encontrar quando a gente enxergasse as pernas do paciente. Então, eu e a doutora Monique, que estava no local, nós tínhamos cogitado a possibilidade, pense, que coisa absurda, mas a gente tem que pensar nessas horas, né? Houve a possibilidade de ter que se amputar um membro da pessoa. E esse é um raciocínio que a gente tem que ter, tem que prever. E tem que ter meios de se fazer isso, né? O que eu vou fazer? Eu tenho um homem esmagado entre as ferragens, sei que ele tem que sobreviver, eu tenho que tomar uma providência. O cara que vai tomar essa providência é você, se vire. Agora, Márcio, eu vejo em você, rapaz, algo diferente, né? Você vai ali, você vive aquele momento ali como se fosse a sua vida aquilo ali, né? E cada paciente você quer salvar e se aborrece quando não dá e chora quando você perde alguém ali. Eu me recordo de um acidente aqui na rua Santa Cecília, na frente da TV Bandeirantes ali, um senhor idoso que estava com um fusquinha, né, carregando uns ferros, e ele bateu e girou. Eu lembro. Né? E ali, infelizmente, vocês perderam ele ali, porque era muito grave a situação. Não tinha como, o carro parou em cima dele, ele ficou embaixo do carro. E você realmente fica muito abatido ali no momento, apesar de toda a experiência que você tem, é como se você perdesse alguém da sua família, rapaz, né? Eu percebo isso em você. Eu não posso negar isso, Toninho. Eu sofro muito quando a gente perde um paciente. E as pessoas talvez não me entendam. Eu sempre encaro aquele atendimento de emergência como uma luta do bem contra o mal. O que fez aquela pessoa estar naquela situação é o mal. E a sobrevivência dele vai ser dada pelo bem. Você pode chamar isso como você quiser, mas eu para mim aqui, na minha ignorância, eu digo que é o bem contra o mal e que a gente é a parte que está representando o lado bom. A gente quer que esse cara viva. E na verdade, pessoal, o que me pega, o que me dói mesmo, é pensar nas pessoas que vão ficar, sabe? Porque eu imagino que quando a gente morre, a gente vai para algum lugar especial, cada um acredita em uma coisa, mas quem fica tem a sua vida devastada. E é isso que me pega. Isso acaba comigo. Ou me dá muita alegria quando a gente consegue. E eu tenho uma descendência italiana, a gente fala muito. Sangue fervendo nas veias? Sangue sempre fervendo, eu me empolgo, eu não penso em outra coisa, eu só penso na sequência que eu tenho que fazer. A vida do médico de emergência é uma série de receitinhas de bolo, assim, sabe? Faz primeiro isso, depois aquilo, agora volte para a letra A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, você fica... Até dar certo. Sim, você vai e volta para cercar o que está acontecendo, descobrir o que está acontecendo. Você tem uma receita de bolo para cada diagnóstico e você vai corrigindo as coisas de forma como elas vão aparecendo, você vai botando as pecinhas no lugar. É como montar um quebra-cabeça. E quando você tem a peça na mão que quebra, que resolve o quebra-cabeça e ela não encaixa, porque você vai acabar o problema, você vai resolver o problema. E a pecinha não entra, o coração não volta a bater. E isso me deixa muito triste. E daí eu me emociono quando perco. E quando a gente consegue tirar um pai de família, eu me emociono também. Porque esse homem vai chegar em casa daqui a alguns dias e vai abraçar seus filhos. Tem um ditado muito antigo que diz que a gente tem duas vidas. A gente só descobre a segunda quando corre o risco de perder a primeira. Então, quando você sai de uma situação em que você quase morreu, você descobre que você tem uma única vida que sobrou. E você começa a viver essa vida de forma diferente. É o que a gente espera.
né? Você cresce espiritualmente com isso. E eu existo para levar os instrumentos para que a pessoa que vai ter essa segunda chance consiga isso. E quando isso não é obtido, mas não dava. Não me interessa. Não me interessa. O governador do estado, o presidente, Nosso Senhor, ele espera que eu faça o meu trabalho. Eu não me conformo, não aceito. Naquele momento, pelo menos, eu estou tão focado em fazer aquele pai de família, aquela mãe voltar, eu não me conformo em perder. Está errado isso? Está errado. Eu devia ser mais frio, eu devia ser mais médico. Não consigo, gente. Não consigo. Eu não consigo me acostumar com a ideia de perder um paciente. Não consigo. E isso me afeta. Ainda bem. E eu sinto... Vou ser muito sincero para você, Toninho. Eu sinto vergonha de ser emotivo como eu sou. Mas eu tenho 64 anos, eu não vou mudar. Eu não vou conseguir mudar. Né? Eu já vivi mais tempo do que me resta. Eu já passei da metade. Eu não consegui mudar até hoje. Eu não consigo me conformar também com essa emotividade. Eu fico muito contrariado quando eu normalmente não assisto as entrevistas que eu dou. Eu tenho vergonha. Eu não vou na internet. E algumas pessoas brincam me mandando, eles sabem que eu não olho mesmo, eles me mandam o link e a brincadeira embaixo. Chorão, brincadeira. Né? Os colegas são muito brincalhões. Eu fico muito... Eu sou emotivo. Sou um italiano grosseiro. Eu não me conformo. E também, quando eu consigo, eu vibro. E me desculpe quem acha que isso não é temperamento médico. Também não estou nem aí. O que me interessa é que meu paciente volte. Pronto. Tá certo. Doutor Márcio Nogaroli, infelizmente, o senhor vem do rádio, o senhor sabe que a gente é refém do tempo, do relógio, né? Mas que delícia conversar com o senhor aqui, viu? Imagine, Toninho. E eu quero... Nossa porta não tem tramela, né? Espero que o senhor volte logo para cá para a gente retomar essa conversa, porque nós falamos, tinha tanta coisa ainda para conversar a respeito do CIAT, do seu trabalho no BPMOA, voando por aí, salvando vidas, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas em casa, as pessoas que nos vão assistir daqui a algum tempo no YouTube, também vão ficar ansiosas pelo seu retorno aqui. Muito obrigado, viu, amigo? Toninho Nascimento, muitíssimo obrigado. Você é uma daquelas amizades que a vida não vai apagar. Muito obrigado por essa oportunidade. O meu trabalho como médico, eu quero dizer que é uma honra poder servir o nosso povo de Curitiba, o nosso povo do Paraná e atender os amigos da imprensa. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero poder voltar um dia para contar o que acontece dentro da aeronave. É emocionante. Muito obrigado pelo carinho da recepção de todos vocês aqui da Banda B. E um forte abraço. Para você que está nos vendo, muita saúde, dirija com cuidado, tranque a porta, bote o cinto de segurança. Gente, Márcio Nogaroli, médico do CIAT, né? A gente precisa de fazer aqui uma série, né? Para trazer todas as histórias e esgotar, e assim, não esgotar, mas pelo menos abordar todos os assuntos, né? BPMOA, aeronave, carro médico, regulação, enfim, tudo isso, histórias aí de pacientes. Mas eu prometo a você que eu vou trazê-lo aqui numa outra oportunidade. Fique conosco. Uma boa tarde a todos.